Oi, graça e paz, irmãos. Pode tomar assento. Sejam muito bem-vindos a esse culto ao Senhor Jesus. Você que veio de forma presencial, você que está em casa nos assistindo, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu seria descabido eu perguntar quantos estão alegres aqui. Certamente todos estão alegres. Amém? Nós queremos falar no dia de hoje sobre uma mensagem que 2020, esse ano que ora nós estamos vivendo, como o melhor ano da nossa vida. Isso mesmo. Esse ano de 2020, ele é o melhor ano das nossas vidas. Independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, a despeito disso, mas esse ano, ele é o melhor de todas as nossas vidas. A Bíblia diz que não é sábio nós dizermos que bom a vida anterior, porque o passado já ficou para trás, é página virada. Mas tem um dia específico chamado hoje. Esse é o dia, esse é o tempo. E queremos falar sobre esse ano maravilhoso. Para fortalecer nossa palavra, nós vamos recitar nossa palavra em 3 passagens bíblicas. Levítico capítulo 25, de 8 a 13. Depois você deixa a sua Bíblia aberta em Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 4. E por último nós vamos ler Lucas capítulo 4, de 16 a 21. Recapitulando, Levítico, livro de Leis, Levítico 25, a partir do verso 8. Então essas 3 passagens vai nos nortear sobre esse ano maravilhoso de 2020. Amém? Acompanhe conosco, Levítico, capítulo 25, verso 8, diz assim: Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Verso 13. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Amém? Que maravilha! Agora você dá um pulinho aí na frente, no livro do profeta messiânico, Isaías, capítulo de número 61. Isaías capítulo 61, do versículos 1 até o verso 4. Diz assim:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Verso 4: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes foram destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aí você dá um pulinho aí em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, de 16 a 21. Evangelho de São Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, depois Lucas, capítulo 4, verso 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, ou seja, em Jesus. Verso 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Que maravilha, irmãos. Que maravilha. A palavra jubileu, ela deriva de uma palavra chamada júbilo. O que é júbilo? Nós cantamos aqui sobre o Salmo 100, não é? Celebrai com ao Senhor. Júbilo é alegria intensa, irmão, sem precedentes. É uma grande sensação de felicidade. Isso é júbilo, alegria. Daí então deriva-se a palavra jubileu. Isso no texto que nós lemos de Levítico capítulo 25. O Senhor então vem falando ali para serem contados os anos, de forma que a cada 50 anos, no dia da expiação, ou do Yom Kippur, como alguns conhecem, que era o dia onde o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, a Bíblia diz, uma vez por ano, não sem sangue, para oferecer sacrifícios pelos pecados dele e também de todo o povo. Era conhecido como Yom Kippur, ou o dia do perdão. Então, o ano de jubileu, na antiga aliança, ele falava que dentro de a cada 50 anos, 7 vezes 7, 49, 49 anos, mais o ano que se está vivendo, fecha-se os 50. A cada 50 anos, comemorava-se o jubileu. O que significava o jubileu? Naquele ano do jubileu, não era um dia, era um ano inteiro. Naquele ano comemorava-se a libertação de todos os presos. Quem tinha dívida, que estava preso, era solto, as suas dívidas eram quitadas automaticamente, não havia mais dívidas. Os seus bens eram restaurados. Aquilo que se havia perdido era tudo devolvido para você.
Seus filhos, naquela época, se você não pudesse pagar o imposto, se levava-se seus filhos, a sua esposa, seus bens, mas você tinha que pagar. Por fim, você era escravo se você não pudesse fazer. De maneira que o ano de jubileu, a cada 50 anos, no dia da expiação, aquele ano, a partir daquele dia, 12 meses, um ano inteiro, era ano de jubileu, ou seja, de júbilo, de alegria. Imagine, irmãos, alguém preso, condenado à morte, de repente as portas se abrem e fala: você está livre. Imagine. Perder a casa, os bens, a família, e depois você ser tudo isso restituído. Esse ano de jubileu, ele falava de perdão. Quem tinha despesas, dívidas, era perdoado. Você estava zerado. Não devia, você tinha tudo de volta. Imagina, isso é motivo de alegria, irmãos. E ali apontava, a Bíblia diz que tudo que acontecia era sombra das coisas futuras. Haveria um dia, que isso se cumpriria. Esse ano de jubileu, de alegria. O jubileu fala de perdão, de liberdade, de restituição de bens. Não só de bens, mas de família. Onde o coração dos pais se converterão aos filhos e o coração dos filhos se converterão aos pais. Fala de restauração da família. O filho que está no Egito, no mundão, na droga, voltará para casa. Restituição, fala de recomeço. Tudo novo, tudo se fez novo. Fala de cura, prosperidade, vitória, vida e vida em abundância, avivamento, provisão sobrenatural, restauração de tudo. Irmãos, era um ano maravilhoso. Alguém ansioso esperando esse 50º ano, porque tudo era pago, tudo era restituído. Quem era preso, as prisões eram abertas. O resto do ano você estava livre. Esse era o ano do jubileu. Ali apontava para Jesus na cruz do Calvário. Essa profecia, então, ela foi dita pelo profeta Isaías, conforme nós lemos aqui. Foi dito lá atrás a Moisés, para se fazer dessa maneira, a cada 50 anos se comemorar no dia da expiação, o ano de jubileu, de alegria, de prazer. Lá na frente o profeta Isaías, através do capítulo 61 que nós lemos aqui, ele vem dizendo assim, Isaías apontava para Jesus na cruz, onde vem dizendo assim: o Senhor me ungiu. Ali falava de algo de futuro, que ainda iria acontecer. E dizendo as coisas que ele iria fazer, apregoar liberdade, cura, liberdade, provisão, restauração, vida, zoe. Cumprimento dessa profecia de Isaías 61, nós lemos aqui em Lucas capítulo 4. Quando o próprio Jesus, ao entrar no sábado naquela igreja, então deram a ele o livro, para ele fazer a leitura, e ele folheou o livro, e achou onde estava escrita essa passagem de Isaías capítulo 61, onde ele vem lendo. E aí, depois que ele termina de ler, ele entrega o livro ao assistente, e aí ele fala para toda a igreja: isso que vocês ouviram é o cumprimento dessa profecia que começa agora, hoje. Maravilha, irmãos. Sabemos que quando Jesus rendeu o Espírito na cruz, a Bíblia diz que o véu rasgou-se do alto a baixo. Muitas pessoas santas que tinham sido falecidas ressuscitaram naquele dia, e a Bíblia diz que apareceram a muitos. Depois que Jesus foi assunto ao céu, 50 dias depois, a Bíblia diz que veio o dia de Pentecostes.
Os irmãos têm conhecimento do dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, quando Jesus ressuscitou naquele domingo de Páscoa pela manhã. 50 dias a partir daí, completando o 50º dia. Então desce o Espírito Santo e aí começa essa liberdade para mim e para você. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Jesus então foi um divisor de águas, visto o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mas hoje, amai o vosso inimigo. Agora mudou a situação. Isso fala de uma liberdade, isso fala de alegria, de prazer. A diferença aqui é tremenda, irmãos. Na antiga aliança, o ano de jubileu era 12 meses, a contar do dia da expiação. Contado então 12 meses, mas terminou os 12 meses, ou seja, terminou aquele ano, acabou-se um ano de liberdade. Aí vinha as coisas novamente, ou seja, se alguém fizesse algo, ele voltava para a cadeia. Não é que a cadeia dele foi interrompida, olha, você vai ficar livre agora, mas depois você volta, viu? Não é assim não. A pessoa era totalmente quitada sua dívida. Não havia mais nada com a justiça. Seus bens eram restituídos, você estava 0 bala. Mas quando terminasse a vigência de um ano, se a pessoa viesse cometer algo, aí ela voltava para o estágio anterior. Hoje nós temos algo maravilhoso, irmãos. Por isso que eu iniciei dizendo que esse ano de 2020 é o melhor ano da nossa vida. Porque nós éramos escravos e o Senhor nos libertou. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e o Senhor nos deu vida. A palavra grega para escravo é doulos, servo. E doulos no grego, ele é um escravo, é um servo, mas um servo diferente. Um servo alforriado. Um servo, um escravo que recebeu a carta de alforria. Ou seja, ele foi livre. Doulos, então, trata dessa questão. Continua sendo um escravo, continua sendo um servo, mas livre. É um escravo alforriado. Hoje eu e você, nós, o Senhor Jesus abriu a porta da sepultura. Porque a Bíblia diz que eu e você, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Literalmente sepultados na morte. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que o Senhor nos ressuscitou. Literalmente Ele abriu a sepultura. Agora tem algo tremendo que eu preciso falar aqui, irmãos. A sepultura foi aberta. Agora Jesus não vai lá tirar você de dentro da sepultura, não. Eu e você que temos é que sair dela. Entenda isso. Lembra de Lázaro? Jesus poderia ir lá tirar ele? Poderia, mas ele fez. Lázaro, vem para fora. Como é que ele veio, eu não sei. Estava amarrado, mas a Bíblia diz que ele saiu. Então assim éramos nós, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, presos, sem perspectiva de vida. Mas esse dia de jubileu, de restauração, de liberdade, de alegria, de prazer, de provisão, chegou para mim e para você. Esse tempo que nós estamos vivendo não é como o jubileu antigo, que terminava o ano, voltava às coisas anteriores se alguém viesse. Hoje não. O Senhor nos libertou de maneira eterna. Esse ano de jubileu, essa alegria, esse prazer, ele não tem fim, irmãos. Olha que maravilha. Quando o anjo Gabriel visitou a Maria, então ele veio dizendo, olha, daqui a um ano você vai ter um filho, e você será colocado o nome de Jesus, ele será filho do Altíssimo, e o seu governo não terá fim, não terá fim. É um governo eterno, é uma liberdade
eterna. Por isso eu e você, nós temos o melhor ano da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vivos. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Hoje é o dia de nós mudarmos as circunstâncias, irmãos. Lembre-se, a sepultura está aberta. Mas cabe a mim e a você sairmos dessa sepultura. Está aberta, estamos livres. E o Senhor espera que, como escravo alforriado, nós possamos então servi-lo na beleza da sua santidade. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, um versículo conhecido no nosso meio, vem dizendo assim: e assim, se alguém nova, as coisas velhas, eis que tudo, exatamente. E esse novo nunca mais ficará velho. É um ano maravilhoso para mim e para você. Irmãos, quantas coisas aconteceram no decorrer desse ano. Mas eu e você, nós estamos aqui. Porque o Senhor tem nos provido, tem nos guardado, a despeito das circunstâncias. As trevas, o que as trevas esperam é que nós tiramos o foco do Senhor e colocamos nas circunstâncias. Pandemia, tanta coisa ruim, mas a Bíblia diz que nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pela fé. E a fé diz que o Senhor nos libertou. Nós estamos vivendo literalmente o ano de jubileu. O ano de restauração, de provisão, de vivência, de cura, de alegria, de restauração completa, de restituição. Esse é o melhor ano para mim e para você. Certamente as coisas boas que aconteceram no ano passado ficou para trás. Mas nós continuamos crescendo, avançando. Tantas coisas boas aconteceram o ano passado, mas isso é passado. Esse ano é o ano, porque nós podemos mudar as circunstâncias com a nossa palavra, nossas atitudes. Esse ano de 2020, o mundo conhece como um ano atípico em razão da pandemia. Nós não podemos afastar essas hipóteses. Isso é real, irmão. É real. Mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós não vivemos as circunstâncias desse mundo. E nós andamos pela fé. E a fé diz que esse é o melhor ano da nossa vida. Tantas coisas aconteceram de bom esse ano. A gente às vezes só coloca os olhos nas coisas ruins. Tire as coisas ruins, deixe de lado. Vamos viver esse ano de liberdade, de jubileu. Jubileu fala de alegria, Imagine, eu quero pegar aqui o exemplo do pastor Douglas e a pastora Gabriela. Que ano maravilhoso, casaram-se. Porque valeu a pena esperar. Casamento maravilhoso, irmãos. Sabe quando eles vão esquecer esse ano? Nunca. Mas se esse ano foi bom, o ano que vem será melhor ainda. Porque o Senhor está conosco. Nós não andamos pelas circunstâncias, mas pela fé. Enquanto o relatório dos espias era negativo, Josué e Caleb falam: ei, nem assim não. Se o Senhor for conosco, nós vamos entrar naquela terra e vamos dominar, nós vamos vencer, vamos avançar, prosperar, plantar e colher. E ninguém mais entrou naquele lugar, a não ser Josué e Caleb. E venceram e prosperaram. Caleb chega a dizer: Moisés, me dê aquela terra ali, a cidade de Hebrom. Porque quando eu entrei aqui, eu tinha 40 anos. Agora eu estou com 85,
mas o Senhor me preservou o meu vigor. Eu quero aquela cidade. Aí foi dado, então, na época de Josué, aquela cidade de Hebrom para Calebe. Venceram. Eu e você, nós somos mais do que vencedores. Nós somos felizes porque nós temos algo que o mundo não tem. Nós temos a vida, o Espírito Santo de Deus em mim e em você, irmãos. Nós temos todas as armas e as possibilidades de mudarmos as circunstâncias. Romanos capítulo 4, verso 17, fala para nós trazermos à existência as coisas que não são como se já se fossem. Dependendo da nossa atitude, é o que vai fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Gálatas capítulo 6, verso 7. O Senhor vem dizendo ali, não vos enganeis. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, não vos engane. De Deus não se zomba. E ali fala da lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, é exatamente o que ele vai colher. Nós estamos vivendo nesse ano de 2020 que nós plantamos lá atrás. E o ano vindouro vai depender daquilo que eu e você fazermos nesse ano. Por isso que não é um ano maravilhoso. Nós começarmos a semearmos, plantarmos aquilo que nós queremos colher para o ano que vem. Agora, olha o que a Bíblia diz, irmãos, acerca desse ano de jubileu, de alegria, de liberdade. O livro do profeta Amós, capítulo de número 9, verso 13. Olha o que o profeta Amós diz para mim e para você. Amós, capítulo 9, verso 13. Isso é para esse tempo exato que nós estamos vivendo. Ele diz assim, eis que vem dias. Ali falava de futuro, mas esse dia já chegou. Nós estamos vivendo esse tempo. Que tempo? Em que o que lavra segue logo ao que ceifa. O que é lavrar? É você adubar a terra, você arar a terra, preparar a terra para quê? Para você plantar, para depois esperar a chuva, esperar um tempo, para depois você colher. Aí vem dizendo assim, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. Ceifar é colher. Enquanto um está lavrando a terra, nós já estamos colhendo. Isso fala desse tempo de provisão que o Senhor fez para mim e para você. Nós devemos trazer à existência as coisas que não são como se já se fossem. O Senhor não só nos colocou em liberdade, mas nos proveu de tudo que nós precisamos. Os irmãos lembram de Filipenses 4,19? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, já supriu em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades para o dia de hoje ou para esse ano. Está tudo preparado, irmãos. Tudo aquilo que eu e você precisamos já está pronto. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está tudo preparado para mim e para você. Vai depender das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações. Por isso que inicialmente eu disse aqui que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, literalmente na sepultura, mas o Senhor abriu essa sepultura e deu vida àquele que estava morto, que era eu e você, nós. Aquele que decidir sair da sepultura, aquele que decidir romper, esse será vencedor. Esse ano de 2020 ainda não acabou. Ainda vem coisas boas por aí, irmãos. Esteja preparado. Vem boas notícias aí para mim e para você. Eu e você, nós ainda vamos nos surpreender com as notícias maravilhosas que chegarão
ainda nesse ano de 2020. Porque é a vontade do Senhor. Ele nos deu um ano de jubileu, de alegria, de libertação, e Ele nos restituiu tudo que fora perdido. Eu não sei o que você perdeu, mas já foi restituído. A Bíblia diz que já foi restituído. Que o Senhor Jesus vive dizendo: eu vim cumprir essa profecia lá na cruz, eu vim devolver aquilo que você perdeu, eu vim dar vida àquele que estava morto, eu vim restaurar os casamentos, os relacionamentos, para aqueles que são cegos que possam enxergar, os aleijados possam andar. Esse é o ano de jubileu, é o melhor ano esse de 2020, irmãos. Nunca mais nós teremos um ano igual a esse. Porque terminado esse ano ele ficou para trás. Não tem como nós retroagirmos para vivermos esse ano de 2020. Certamente virá 2021. E à medida que nós semearmos, certamente nós vamos colher. Esse ano foi maravilhoso. Recebemos, eu falo assim de forma particular, sobre o nascimento da Letícia, nossa neta. Nosso filho Cleiton e a Águida tinham o maior desejo de ter um filho. Os irmãos conhecem a história, a vida dele. Em algumas ocasiões, até por constrangimento de amigos, algumas brincadeiras desnecessárias, ele ficava constrangido e às vezes ele me relatava isso. E eu falava: calma, filho, calma, vai chegar. E chegou. Glória a Deus. Tendo um sucesso no seu trabalho, prosperando, crescendo. Os irmãos conhecem a vida dele. Se satisfaz a ele, satisfaz a nós também. Então é um ano maravilhoso. Viajamos lá para Ji-Paraná, socorremos nossa filha Stephanie ali, o Fernando, o Vitor, o Caléu. O Senhor nos deu provisão, nos levou na estrada e nos trouxe. Que ano maravilhoso, irmãos. A despeito da pandemia que está acontecendo aí, passamos por ela. Eu quero que você saiba que nunca você verá, nunca nós veremos um pé de bambu sendo arrancado pelo vento. Nunca veremos. Porque o bambu, nós aprendemos que durante os primeiros 5 anos que ele é plantado, ele nasce para baixo, ele cresce para baixo, se enraizando na terra. Depois de 5 anos que o bambu passa enraizando na terra, em apenas 1 ano ele sobe 25 metros acima. Mas para ele fazer isso, primeiro ele se enraiza. Nós temos que ter raízes. Porque os ventos vêm sobre todos, os rios transbordam sobre todos. Mas aquele que está fixado, enraizado na rocha, esse permanece. Nada poderá nos alcançar. Nós somos um povo vitorioso. Eu e você, nós, como igreja, a igreja caminha altaneiramente. As dificuldades não podem tirar a nossa atenção, irmãos. Muito pelo contrário, está difícil, calma. O Senhor Jesus nunca nos enganou. Nunca. Vocês serão odiados, serão perseguidos pelo meu nome, tereis aflições, serão assim, serão assados. O Senhor nos avisou de tudo isso, mas espera aí, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Haverá dificuldade, sim, mas as dificuldades não são para nos destruir, mas para que eu e você venhamos a crescer nas dificuldades. O Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas dentro da fornalha. Tantos exemplos eu poderia dar. Certamente nós teremos aqui
muitos testemunhos de tantas coisas boas que aconteceram nesse ano de 2020. Temos muitos, e outros ainda estão para acontecer, ainda não acabou o ano não. Fique na expectativa, crie expectativa, porque ela vai chegar. Profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17. Ele vem vivendo, ainda que seja na antiga aliança, mas ele vem vivendo esse ano de jubileu. Às vezes nós nos afadigamos por algumas questões. Talvez você fale, eu perdi meu emprego, estou desempregado, fui mandado embora. E agora, o que eu vou fazer? Enfermidades, às vezes, na família. E às vezes a gente começa a murmurar por ali. Será que o que aconteceu com Jó, se tivesse acontecido conosco, o que seríamos de nós? Mas o Senhor vem dando testemunho de Jó. Não há ninguém semelhante a ele, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. A despeito das circunstâncias que aconteceu com Jó, tirou os filhos, tirou toda a sua provisão, todo o seu alimento, tudo que ele tinha. Mas ele diz em Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará a meu favor. Quando ele disse isso, ele apontava para o futuro, levantará, fala de futuro. Mas eu quero dizer para você que o Senhor já se levantou a nosso favor. E ele manteve perseverança e tudo foi restituído na vida dele. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu quero dizer para você, sem medo de errar. Calma, essa situação vai passar. Tenha paciência. Comece a olhar pelos olhos da fé, que o Senhor reservou para mim e para você o melhor. Abacuque vem dizendo, ainda, por um acaso, se a figueira não florescer, ainda que não haja fruto na vide, não tem mais vinho, cadê a plantação de uva, cadê as parreiras? Ainda que não tenha mais azeite proveniente das oliveiras, ainda que os campos não produzam, estou plantando, mas não nasce, não chove, e quando nasce se perde, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, adoecidas, perdidas, ainda que não haja gado no curral, seja por enfermidade, peste, roubo, alguma coisa, mas não tem mais, acabou toda a provisão, cessou, e agora? Infelizmente muitas pessoas pegam e falam, a vida não tem mais sentido, e se penduram numa corda e morre. Mas ele vem dizendo aqui o profeta, diante de tudo isso, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Isso fala de júbilo. Isso fala de regozijo, de alegria sem precedente. Irmãos, não são as circunstâncias que vão nos dar alegria. Não vão ser bens que vão nos dar alegria. A despeito de ser bom sim. Mas a nossa alegria não pode estar focada em bens. A nossa alegria, a fonte da nossa alegria tem que ser o Senhor Jesus. Ainda que perca todas essas coisas, o profeta diz, mas ainda assim eu me alegrarei no meu Senhor. Jó fez isso, nu vim ao mundo e nu eu voltarei. A Bíblia vem dizendo para nós não guardarmos tesouros aqui,
meu carro, minha casa, minha fazenda, meu avião, meu isso, meu aquilo. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 21, onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Não guardeis tesouros aqui, porque os tesouros daqui, o ladrão vem, roubam, os cupim come, rói tudo, ferrugem. Mas se nós guardarmos tesouro lá, esse não terá fim. Esse é um ano maravilhoso, irmãos, um ano de júbilo, ano de regozijo, ano de jubileu, porque o Senhor nos libertou, agora nós somos livres, não somos mais escravos. Nós somos filhos de Deus, temos direito à herança, e o Senhor tem provido tudo para mim e para você. Ah, pastor, mas isso não chegou ainda. Calma, mantenha-se a posição firme, tome posição, e você verá as coisas acontecerem. Salmo capítulo 37, versículo 25, Davi vem dizendo ali, fui moço e agora eu já estou um pouco idoso, eu sou velho, mas ele vem dizendo assim como testemunho pessoal. Salmo 37, 25, eu nunca vi um justo desamparado, e muito menos a sua geração mendigar o pão. Esse é o tempo, esse ano de 2020 é o tempo de nós começarmos a plantarmos, irmãos. Se ainda não começamos, é tempo de fazermos isso. Eu sempre tenho dito aqui que alguém chegou naquelas terras do Paraná, terra vermelha, bonita, muito produtiva, trator tinha arado aquela terra, estava muito bonita, e alguém chegou para aquele proprietário e falou, rapaz, mas que terra bonita, que terra boa, essa terra dá soja? Ele falou, não dá. Mas que interessante, mas ela dá milho. Aí o proprietário falou, não dá milho. Jesus amado, mas dá arroz? Ele falou, não dá arroz. Ele falou, mas que interessante, rapaz. Mas e se a gente plantar? Ele falou, bom, se você plantar, aí ela dá. Isso é para mim e para você hoje, irmãos. Senhor, não chegou em nada ainda. Se você fizer, se você plantar, vai dar. Isaías 55, verso 11, vem dizendo assim, que a minha palavra não voltará vazia, sem antes cumprir o objetivo para o qual foi encaminhada, endereçada. Ela não volta vazia, sem cumprir o objetivo. Então calma, está difícil, tenha paciência,